Olá pessoal, estamos começando o podcast É Vital e hoje temos dois convidados aqui mais que especial e vamos começar já apresentando eles. Ailton, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Heriberto, tudo bem? Tudo jóia, tudo bem. Queria que você se apresentasse, falasse um pouco da profissão de vocês e um pouco de como é essa trajetória de vocês até aqui. Então, meu nome é Lieberto Alves, sou musicoterapeuta, sou formado em música, e pós-graduado em especialização em musicoterapia. E a gente está aqui juntamente com o Ailton e a gente está aqui pela oportunidade, de você ter nos dado, de nos apresentar, nos mostrar cara a cara o que é a musicoterapia para o povo de Arapiraca. Isso. Aí, Ailton. Meu nome é Ailton Souto, também sou formado em música, especialista em musicoterapia. Agradeço a oportunidade para a gente tirar algumas dúvidas, que o pessoal sabe mais sobre a musicoterapia. Isso. Porque eu acho que o importante é a divulgação para o pessoal conhecer como funciona a musicoterapia. Interessante que hoje aqui nós vamos desmistificar essa história que muitas pessoas ainda não têm o conhecimento, como o terapeuta, de musicoterapia, ele é importante para o desenvolvimento das crianças no neurodesenvolvimento também. Então, para isso, eu quero já iniciar fazendo uma pergunta para vocês. O que é a musicoterapeuta? Bom, já assim de cara, vou falar essa dúvida que o pessoal tem. Isso. Porque a musicoterapia é diferente da música do professor de música, A musicoterapia, ela é da área da saúde, e já está no rol aí do SUS, E ela usa os elementos musicais, a música em si, a harmonia, melodia, ritmos, para tratar o paciente, no caso, e várias áreas, Várias áreas da cognição, da motricidade, emocional, e é isso. E eu acredito muito, Ailton, que através da música, a gente sabe que a música já tem um poder em si de transformar vidas, de tocar almas, E eu acredito muito que essa profissão de vocês como terapeutas, ela vai ajudar bastante essas crianças, porque além de trabalhar essa questão da linguagem, da memória auditiva da criança, da questão de como eles vão absorver essa questão da escuta, E como vai trabalhar essa questão das emoções, do cognitivo, para poder estabelecer muitas habilidades que estão ali, que através da música vai despertar. Exatamente, O neurodesenvolvimento da criança, do feto, já começa lá na barriga da mãe, A partir do 20ª semana de gestação, todo o aparelho auditivo da criança já está formado. Então, tudo aquilo que ela começa a escutar lá desde a gestação, já vai ter sua identidade sonora, E a partir dali já começa o seu desenvolvimento cognitivo, musical, Então é muito importante saber o que está se ouvindo, Porque ali já influencia em toda a sua vida. E é interessante você falar isso, porque também na neurociência vai falar que existe, a partir do 4º mês, a criança já começa a escutar os estímulos externos, Exatamente. Então, assim, a importância de como a música vai trabalhar e desenvolver essas crianças, dando muito apoio, aparato, para que elas venham ter um desenvolvimento cognitivo com excelência. Agora eu quero que você fale assim, como é a contribuição da musicoterapia para esse desenvolvimento dessas crianças, dos neuros, dos transtornos, do neurodesenvolvimento, para que a gente possa também estar entendendo como essas famílias que têm a sua criança aí e precisa ter uma solicitação de um musicoterapeuta para poder aplicar esse tipo de terapia. Então, a musicoterapia é uma terapia. É uma terapia que a gente trabalha com a terapia, com o neurodesenvolvimento da criança, ou do adolescente, ou do idoso, quem trabalha através da música. Porque a música, como a Ailton falou, a música ela já vem desde o nosso feto. Isso. Então, a música, ela trata, ela é beneficiada, pela terapia que a gente faz. Então, a gente tem todo o processo, tem toda a anamnese com o paciente, para que a gente possa fazer um tratamento, junto com os pais, com o cuidador, para que a gente possa ter esse resultado. Perfeito. Então,
tem todo o trâmite, né, de uma consulta inicial para poder entender a demanda daquela família. E vocês também têm um plano de intervenção, que é aquele que vai mostrar para a família o que é que vai ser trabalhado durante todo o processo com aquela criança, não é isso? É justamente. Ailton, chega muita criança para você do neurodesenvolvimento, no TEA, do TDAH, que você vê que a partir do momento que você começa a introduzir essa ferramenta que é muito eficaz, que é a musicoterapia, e você já vê que tem resultados logo no início, logo de cara assim. É interessante dizer que a música é uma ferramenta que ela atinge todo o cérebro ao mesmo tempo, né? É diferente de como a fala ou como outros, a audição, a fala, né, a motricidade, que cada área cerebral tem uma função determinada. E a música consegue atingir toda a área. A gente usa isso justamente para tratar as crianças ou quem seja. E a gente vê, sim, resultados rápidos quando a gente trata ou faz a intervenção da musicoterapia em crianças, né? Em poucas semanas a gente já consegue alguns resultados significativos, sim. Já consegue ver. Isso. Eu falo isso porque eu já tive uma experiência de fazer uma terapia inter com um musicoterapeuta, né? E eu vejo como é essencial que até nós, que somos adultos, terapeutas, a gente se envolve na área também, na terapia, que é algo que vem trabalhando, como o Ailton falou, não só uma parte do cérebro, vem trabalhando o contexto completo, como a música nos envolve. Porque se a gente for analisar, nós mesmos, né, adultos, quando tem uma música específica que marcou na adolescência, vem trazendo toda uma trajetória, uma história, algo que foi marcado lá atrás, e que você, quando ouve aquela música, você vai trazendo as informações, o cérebro vai trazendo as sinapses, né, as informações, que você vai relembrando tudo aquilo que aconteceu lá fora, lá atrás, no caso. Então, a música é muito importante para que a gente possa trabalhar todos os nossos sentidos, não é isso? Não. Vamos para a segunda pergunta. Quais são os principais benefícios da musicoterapia com a criança, com o adolescente, até com o idoso também, né? Que a gente sabe que a gente não só se limita com a criança, né? Tem um tratamento com o idoso para trabalhar essa questão da reabilitação, e é muito importante também. Pode falar? Posso sim. Então, a interação da criança, juntamente com a gente, com a terapia, a gente vê que é nítido, né? Interação, articulação, a coordenação motora, isso tudo a gente vê, a gente trabalha com o paciente e a gente vê que cada paciente tem suas dificuldades, tem suas limitações, né? A coordenação motora, a gente também trabalha o desenvolvimento cognitivo do paciente, tantos outros benefícios que a música traz para o paciente. Isso, perfeito. Ailton, quais são os principais benefícios que a música vai trazer para a criança que tem os atrasos do desenvolvimento, do neurodesenvolvimento, na verdade, né? A música em si já traz esses benefícios, né? Como a cognição, né? A aprendizagem, a interação social, né? Que é muito importante. Eu, particularmente, trabalho com 90% de autistas, crianças autistas. E tem sido muito bom isso, porque a gente vê bons resultados, inclusive com criança com TEA nível 2, né, que não fala verbalmente, e hoje, há alguns meses, já começam a ter bons resultados, né? Então, esse trabalho assim, com a musicoterapia dessas crianças, né, neuroatípicas, vem trazendo bons resultados com relação a isso, né? A gente trabalha com algumas técnicas, né, da musicoterapia, que faz com que a gente consiga alguns bons resultados. Perfeito. Como o cérebro responde, né, a esses estímulos musicais? Há evidências científicas? Como é que funciona? Existe uma conexão entre a música e o desenvolvimento cognitivo, emocional e social? Então, como a Ailton falou agora há pouco, né, a música ela ativa todas as áreas do cérebro. Então, isso ajuda muito na terapia,
ajuda muito na concentração do paciente, porque muitas vezes, né, a gente é pego de surpresa com o paciente. Né? Às vezes está lá, chega agitado, chega, né, com dificuldade até no olhar. Então a música, ela traz a concentração, né? A gente usa algumas técnicas, como a gente falou, ela traz a concentração, traz o paciente para a gente. Então um dos motivos fortes que a música traz é a concentração, que eu acho que é um dos mais difíceis da gente hoje chegar no paciente, ele já chegar assim, trazer ele para você. Então a música, ela traz esse benefício, né? O cérebro, ele ativa todas as áreas, então a gente consegue trazer o paciente mais próximo, a gente consegue buscar o paciente realmente para a gente. Então é um dos benefícios fortes hoje na musicoterapia. E com relação à evidência científica, existe já muitos estudos com relação a isso, né? Você consegue pesquisar tranquilamente aí. Agora, a quarta pergunta. Que tipos de instrumento, ritmos ou técnicas costumam vocês usarem nas sessões da musicoterapia? Vamos lá. Instrumentos, geralmente a gente usa instrumentos muito leves. Né? Quando a gente vai utilizar com criança, a gente utiliza instrumentos portáteis, tipo violão, a gente utiliza acordeon, aqueles infantil. Então são instrumentos que a gente consegue entregar ao paciente para que ele possa manusear de uma forma acessível, entendeu? Mas no meu caso também eu tenho um piano acústico que eu posso utilizar na minha sala, tá? Mas instrumentos, eu acho que tudo que tiver som, que dá harmonia, juntamente com o que a gente possa introduzir com o paciente, ele é cabível numa sessão de musicoterapia. Perfeito. E aí? O interessante é que muitos pensam, né, que a gente vai ensinar música, mas como eu falei, a gente não ensina música, a gente usa a música para fazer o tratamento. Então não é necessário a gente ser especialista em tocar algum tipo de instrumento. Lógico que a gente toca, entendeu? Mas a gente usa os instrumentos para fazer o tratamento, né? Perfeito. E você falou de técnica, né? Isso. As técnicas, assim, existem 4 técnicas que é bem específica da musicoterapia, que é a audição, que é você ouvir, né? Tem muitos pacientes que chegam estressados e tal, a gente canta, a gente toca. Essa audição pode ser ativa ou passiva, no caso da passiva é ouvir mesmo. É a escuta. É a escuta. E a ativa é ele participar, cantar também, né, com a gente. A outra é a recriação, que é a gente pegar alguma música, alguma letra e tocá-la de forma diferente, né, recriar o ambiente. Tem a composição, né, que aí já sai um pouco da área infantil, né, porque é compor realmente uma nova música, uma nova trilha sonora. E tem a improvisação que a gente, na nossa sessão, acho que é o que mais faz. É o que mais usa. Porque a gente programa uma coisa, na sessão, chega lá, é outra totalmente diferente, né? A gente usa técnica para isso, né? A gente, de repente, hoje eu vou fazer uma aula com ele no teclado. Aí ele chega lá, não quer. Não pega, aí... Não pega e não tem que ter o plano A, B, C, D, o alfabeto completo. Exatamente. Aí vai improvisar, né? Vai tocar outra coisa. É uma coisa que o Ailton falou, a improvisação hoje, no caso ele falou, também vou falar por mim, é o que eu mais utilizo hoje, a improvisação. É porque o paciente, a gente tem que ter o plano do paciente, né? Que vem da anamnese, vem de todo o processo do histórico do paciente, mas também a gente vai buscar o que o paciente naquele dia está disposto. Sim. Muitas vezes o som do violão não está agradável para ele, então a gente utiliza o passo a passo, que é aquele, né, que é o piano mais suave. Então a gente vai buscando, vai ver o paciente às vezes está elétrico, a gente utiliza um batuque sim. Mas dependendo da circunstância, né? E de como ele chega na terapia para vocês. Eu costumo dizer que cada sessão é cada sessão. Então, principalmente quando a gente trata de paciente com TEA, né? Isso. Cada sessão
é única. Eu sempre costumo falar que cada terapia, ela, além de ser única, ela é exclusiva, porque naquele dia você vai preparado para você aplicar algo específico, só que pode acontecer vários imprevistos. Eu falo assim, quando eu estou ministrando até algum curso ou palestra, a sua criança pode chegar, ela não ter tido um bom sono de qualidade, uma alimentação, Justamente. ela pode ter alguma infecção, uma inflamação que está ali encoberta E não sabe expressar. Isso pode atrapalhar todo o processo. A gente é adulto, se a gente tem uma dor de cabeça, a gente tem uma programação naquele dia específico, a gente desprograma tudo porque a gente não está apto ali nem para pegar um caderno, nem nada para fazer, nem para ler. Imagina uma criança. Justamente. Então, acho que é muito pertinente essa fala de vocês, que tem que estudar a criança quando ela chega ali na sala para você ver como é que está o ambiente para ela, né? Favorável. Exatamente. A quinta pergunta agora que eu vou fazer para vocês, vou começar com a Ailton, é como a musicoterapia também pode envolver a terapia entre a família e a escola. Bom, a musicoterapia é interessante na família porque toda família ela tem que dar continuidade, né, às nossas terapias que a gente propõe, né, para a criança. Né? Na escola, normalmente, existe algumas escolas, não todas, a musicalização. Isso, que é até... Inclusive, então, eu já fui professor de sala de aula, né, pedagogo, que é a minha formação inicial, e eu usava muito a musicalização para trazer o início da aula, que era onde o acolhimento, na verdade, né? O acolhimento musical, né? Mas não é musicoterapia. Não é, totalmente diferente. A musicoterapia tem aquele objetivo terapêutico, isso. Né? Mas a gente pode usar a musicoterapia? Pode sim, para o aprendizado. Eu tive um caso que a menina tinha dislexia, né? E a gente usou a musicoterapia para ajudar ela a ler melhor e tudo mais. Né? Então, com relação à escola, família, né? E a família, são fundamentais, né, para que o processo terapêutico tenha continuidade. Na escola eu não tenho muita experiência na escola porque eu não tive experiência escolar, na verdade, da musicoterapia, mas pode ser aplicado sim. Né? Mas na família, com certeza. Inclusive, toda sessão, né, a gente tem uma conversa com os pais, né, de cada atendimento, para ver como é que está a sua alimentação, como é que está seus medicamentos. Isso é importante porque a gente percebe tranquilamente na sessão um dia que aquela criança não está bem, ou por uma coisa ou por outra. Então a importância é fundamental que os pais e os familiares tenham esse, vamos dizer assim, interesse que dê continuidade a essa terapia também durante o meio familiar, enquanto eles estão em casa, né? E é interessante para vocês que estão nos assistindo ver a importância, né, do musicoterapeuta, tanto clínico, seja institucional, hospitalar, né? Como eles têm a relevância aí de trazer para a sua criança um desenvolvimento cognitivo através das suas técnicas, dentro da ciência também, né? Para que eles possam ali estar fazendo a terapia e vendo que a sua criança está tendo desenvolvimento. E pelas falas que vocês estão falando aqui, é interessante que cada evolução que vai acontecendo é uma vibração da família, uma vibração de vocês como terapeutas, né? E agora eu queria fazer uma pergunta para você sobre a questão assim, e a escola, você acha que é interessante, que você acha que futuramente ter o terapeuta, o musicoterapeuta na escola, na verdade, é interessante, vai facilitar? Como é que você tem essa visão? Olha, inclusive até a gente já falou sobre isso, o Ailton, nosso amigo também, a gente já falou, porque a musicoterapia na escola é necessário que a gente tenha um apoio, né, seja lá numa escola particular, escola privada, ou enfim, mas que é preciso que a gente tenha esse apoio. Por quê? Porque é todo um processo. A gente vai trabalhar com pacientes atípicos, vai trabalhar na escola
com um objetivo. Então, para isso, é preciso que a gente tenha aquele grupo de crianças com necessidades, para que a gente possa ter um resultado, não como musicalização, mas como musicoterapeuta. Deu para entender? Entendi. Porque a musicoterapia realmente é um tratamento. Um tratamento, seja isso. ele na escola, seja ele na sua casa, seja ele em uma clínica, é necessário que a musicoterapia tenha esse apoio dentro da escola. Porque para isso é preciso que a gente tenha aquele grupo de pessoas com algumas dificuldades, que tem essa necessidade, para que a gente possa exercer essa função dentro da escola. Muito bom. E é muito bom vocês pontuarem aqui, nesse momento, a diferença, né? Que as pessoas às vezes confundem de musicalização para um musicoterapeuta. Totalmente, não tem nem comparação, na verdade, né? Porque a gente sabe que a musicalização é aquela música que é colocada ali para acolhimento, mas não tem uma funcionalidade ali específica, que não está trabalhando habilidades. Exatamente. Já o musicoterapeuta, ele vai trabalhar dentro da necessidade daquela criança que chega para ele, não é isso? Perfeito. O Cássio, inclusive você perguntando ao Ailton, e veio em mim uma memória que quando a gente faz a terapia, né, com o paciente, a gente sempre conversa com os pais, né, seja ela a mãe ou o cuidador, mas que a gente tem que ter esse contato direto, porque eu acho que a parte principal da terapia é a conversa. Isso. Para a gente sentir o resultado do paciente, sentir como é que ele está se comportando dentro de casa, ou seja, na escola, de uma apresentação, né, de um Dia das Mães, ou que seja de uma quadrilha, mas que a gente precisa ter essa convicção que está tendo o resultado através da musicoterapia. Porque o ponto principal é esse acompanhamento com os pais, porque sem eles a gente não tem esse resultado. Esse resultado. E é muito bom, como vocês pontuaram aqui, a participação, tanto da escola, eu sempre falo nas minhas terapias e nas devolutivas, a participação da família e da escola, porque se não tiver essa tríade, um exemplo, nós terapeutas fazemos a nossa parte, só que se existe uma quebra entre família e escola, aí a gente vai ver que não vai ser aquele processo que fica ali emperrando, que não está dando muito certo e alguma coisa está ali faltando, né? Não está encaixando, na verdade. Então é muito importante que a escola, junto com a família, sejam muito participativos e mergulhem, né, na verdade, nesse momento assim, terapêutico, para poder entender sobre a situação, né? E também praticar em casa. Inclusive, agora, sábado, eu tô promovendo o primeiro Conecta Mães. Eu realizei o primeiro Conectando Mães, que era um workshop que aconteceu agora em abril, e vai ter o Conecta Mães. Esse Conecta Mães é uma oficina. Essa oficina, o que é que eu tenho como objetivo? Trazer essas mães, independente se for mãe atípica ou não, trazer essas mães para junto, para colocar a mão na massa. Primeiro, vai ter a palestra inicial com a psicóloga, que ela vai explicar o poder e qual é a necessidade, né, dos recursos terapêuticos, para que serve, e logo em seguida vem uma artesã, pedagoga, que trabalha com essas questões de criar esses materiais, até com materiais recicláveis, como aqueles rolinhos de papel higiênico, né, caixa de papelão, palitinho e tudo mais. Para quê? Para que venha trazer função para essas mães que muitas das vezes não tem como gastar com recursos e tudo mais, mas que vai trazer ali uma técnica para elas trabalhar com as crianças ali para poder funcionar melhor em casa, não ficar aquela coisa parada, né? Vai ser um recurso terapêutico que ela vai usar com função. Porque não é só pegar um carrinho e tome, brinque, ou um celular. A gente sabe que hoje a ferramenta que é mais colocada na mão da criança é um celular. Mais prática, para poder ocupar a criança e o adulto conseguir resolver os seus problemas diários, né? Só que a gente sabe que isso aí vai trazer prejuízos, né, na questão cognitiva, na questão de desenvolvimento da aprendizagem dessa criança, e vai terminar com que ele fique ali sempre com a memória curta. Memória curta. Esse podcast que você está fazendo da musicoterapia ajuda muito a gente demais na divulgação. Sim. Né? Você falou em escola, principalmente nas escolas. Sim. Por que isso? Porque quando a gente bate na porta de uma escola para falar o que é musicoterapia, muitos não sabem. Isso. A verdade e é aqueles que têm acesso a conhecimento, né? Que deveria ser diferente, acolher, trazer para perto, dizer, não, vocês têm muita relevância e importância no mercado. Vamos fazer uma parceria aqui. Justamente. Entendeu? Porque não é que a gente não queira, porque a gente precisa ser visto para ser lembrado.
eu uso muito um versículo da Bíblia que fala: o povo perece porque lhe falta conhecimento. Então eu trago muito para a minha vivência também terapêutica. Que muita gente sofre, pais, famílias, até a escola, infelizmente, sofre porque lhe falta conhecimento ou falta de interesse por esse conhecimento. Existem essas duas situações. Quando tenho falta de interesse, aí eu não vou buscar mesmo porque aquilo ali já não é mais... É como aquela questão. Quando não é confortável para mim, eu não tenho necessidade do uso desse recurso, para mim não é viável buscar nada sobre ele. Agora, quando eu tenho alguém ou quando é meu filho, aí sim, a dor sempre é mais forte, entendeu? Então, eu acho que é necessário a gente aprender sobre as temáticas, independente se eu tenho uma criança autista em casa, se eu sou tio, tia, o que for. É uma temática que está na sociedade, que precisa, que mesmo aqueles que não têm na família essa causa, precisa trabalhar para lidar com essa situação na sociedade, nos dias atuais, entendeu? Muitas situações, porque chatas, né? Isso. Tem crianças atípicas aí em supermercado, praça, comércio. Praça, que às vezes a pessoa de fora pensa que é outra coisa, mas na verdade é só uma crise. Uma crise. Né? Que não sabe lidar, não sabe se expressar. Isso. E a sociedade precisa saber disso. Isso. Né? Agora, eu queria que vocês compartilhassem conosco aqui hoje uma experiência que a musicoterapia trouxe para vocês que foi marcante. Vamos lá, Ailton. Bom, eu tenho uma experiência boa, na verdade, e foi marcante para mim porque eu atendi uma criança com autismo no nível 2. Aí eu comecei a fazer a terapia com ela. E ela não falava, não verbal, né? E com 2 meses, acho que sim, com 2 meses, a mãe dele nunca tinha ouvido ele falar nada. Com 2 meses, estava comigo, ele fazia só psicólogo e começou a fazer comigo. E com 2 meses, ele saindo da sessão, a mãe dele foi buscar, aí eu olhei para ele, disse tchau. Aí ele olhou assim para mim e disse tchau. A mãe quase cai para trás. Por quê? Porque ele nunca tinha falado nada. Era uma criança não verbal, é isso? Não verbal. E foi muito interessante, né? Hoje ele está falando, está com 1 ano, mais ou menos de 1 ano, que eu faço terapia com ele. E hoje ele está falando praticamente tudo. Precisa de fono, porque a linguagem, né? Ele instalar a linguagem, né? Ainda está um pouco algumas palavras, né? Sim. Precisa de uma fono, mas foi muito interessante isso que aconteceu. Foi marcante para mim nesse sentido. Perfeito. Vamos lá? É interessante que a gente sempre se dá com essa situação, né, de crianças não verbais. Porque é o que mais chega pra gente, né? Ou fala muito pouco ou fala nada. Eu tenho um caso, criança, na verdade um pré-adolescente, né, 12 anos, paralisia infantil e autismo nível 2. Então, o que é que eu fiz? Eu sempre gravo alguns vídeos com ele ou com outros pacientes e a gente vai buscando sempre a conexão, né, do que foi feito na terapia. E esse paciente, ele cantava, a gente não entendia nada do que ele cantava, né? A expressão dele, realmente ele queria cantar, mas não sabe como. Então, com essa gravação, eu fui buscando o que realmente ele estava passando, essa mensagem, né? E era justamente essa música. Jesus, fonte de misericórdia todo o tempo. Jesus, o filho da rainha. E eu fui buscando, e em casa eu disse essa música, né? Quando eu cheguei na outra sessão, eu já cheguei, né? Recebi a música de bom dia, tudo bem, e eu cantei essa música. Foi emocionante para mim porque eu senti o que ele quis me passar e ele conseguiu uma dicção melhor com essa música. E hoje ele já canta junto comigo todas as sessões. Então, para mim é gratificante. O pai, geralmente é o pai que vai, né? Ele sempre fica feliz porque o resultado vai sempre melhorando com esse paciente. Então esse foi um ponto forte para mim, muito gratificante, porque foi em pouco tempo
pouco tempo de sessões, foram 3 ou 4, mas eu consegui, juntamente com a família, né, para que a gente está vendo um resultado. Então, quando eu falo realmente, é porque a gente se emociona com o resultado. Então, ele já canta essa música, a gente já introduz outras coisas, Perfeito. já tem alguma palavrinha que ele já consegue soltar. Então, é um resultado que, para mim, não tem dinheiro que pague. Verdade. Eu acho interessante estar falando tanto do Ailton quanto a sua, porque, tipo assim, na minha prática também, na minha especialidade, eu vejo muito quando o pai traz um feedback positivo, como isso é uma injeção de ânimo para nossa alma, né? A semana passada, uma mãe postou um vídeo que a criança estava já escrevendo com autonomia, já com a letra bem arredondada, bem estruturada, na verdade, e ela foi marcando, agradecendo e marcando a gente no Instagram, né? Aí isso eu fiz um repost e fui marcando a todos os terapeutas que fazem parte da equipe, porque eu acredito que por mais que eu tenha a minha especialidade específica, mas é um conjunto. A minha sessão complementa a sua e a sua do psicólogo e assim também, vai juntando. E no final tem um resultado que é para todos. O bônus é para todos, né? Porque eu acho que não existe... Essa especialidade é a todas, porque a área do cérebro é dividida por partes, né? A gente sabe que cada um tem uma função. Então, precisamos que cada um venha exercer a sua para que todos juntos façam esse complemento e consigam dar resultados positivos. E eu queria agora que vocês olhassem para o Ailton, olha para aquela, você também, deixasse aqui uma mensagem para conscientização das pessoas sobre a questão da importância da especialidade de vocês, deixasse telefone de contato, Instagram, as redes sociais e os locais que vocês atendem também, tá certo? Bom, a musicoterapia aqui nesse bate-papo ótimo aqui, né, porque o Cássio convidou a gente e veio esclarecer algumas, vamos dizer assim, conhecimentos que muita gente não sabia, né? Isso. Agora já vai estar sabendo, né? E a importância da musicoterapia no desenvolvimento infantil ou adulto e idoso também, onde é aplicado, né? Eu hoje estou atendendo na PAI, aqui em Arapiraca, né? Também tenho uma sala onde eu atendo no Espaço Cultura e Vida, também aqui em Arapiraca, e atendo na clínica também Somar, em Palmeira dos Índios. O meu Instagram é Ailton Souto, musicoterapeuta, né? Telefone de contato é o 829-8804-2518. Qualquer coisa, é só mandar mensagens e marcar o agendamento. Muito obrigado, tenho que agradecer pela oportunidade, né? Vou divulgar a musicoterapia. Estamos aqui para servir também, né? É isso aí. Como falado no início, meu nome é Lieberton Alves, eu atuo no Instituto IDK, também na ELO, atendo, e também tenho minha clínica, que é lá no Empresarial Renovare, ali na rua Governador Luiz Cavalcante. E como aí tu falou, eu vou complementar. A musicoterapia, ela me traz, né, a felicidade, me traz uma harmonia comigo mesmo, porque é uma coisa que eu gosto de fazer, que eu amo fazer, e eu busco estar sempre em parcerias, como o Cássio, o Ailton, amigo, irmão, parceiro de tantas coisas. A musicoterapia, ela traz esses benefícios. E, como eu falei, eu gosto, é uma coisa que eu gosto de fazer, né, que eu amo fazer. E eu quero dar um recado à mamãe, ao papai, né, que é atendido na musicoterapia. Então, valorize cada passo que seu filho der. Porque, às vezes, para o mundo é pouco. Isso. Né, mas para a gente, como terapeuta, é de um ganho muito grande. Né? Cada pontinho. Aí eu digo sempre à mamãe, valorize aquilo que ele fez. Isso. Porque a gente busca sempre sair de lá sempre com a melhora. Né? Muitas vezes a gente não consegue, porque depende muito de cada... Né? Às vezes ele chega
paciente chega um pouco estressado, tudo, mas a gente sempre busca valorizar cada pontinho positivo que ele ganha. Cada passo é uma conquista, né? É uma conquista. Você fala um ponto importante que é tipo assim, tem pais e tem pessoas que só querem ver coisas grandiosas. Só que para todo o processo, até o processo da borboleta, né, é uma largatinha e vai gerando, sai do casulo e vai até para poder virar a borboleta e voar. Então, o processo terapêutico é assim. É uma borboleta no casulo. Tem todo o processo até para poder voar. Justamente. E o nosso maior intuito, que eu acredito, é que a criança tenha autonomia. Então, cada avanço que ela vai ter na autonomia é uma vitória. Então, tem que ser vibrado mesmo, tem que ser reconhecido, valorizado. E eu espero em ver vocês mais vezes, alcançando outros voos maiores, né? Divulgando a área de vocês que é preciso. Eu sempre digo, a gente tem nossas áreas, elas precisam ser divulgadas, elas precisam ser faladas, porque as pessoas ainda fazem associações que não representa nós, entendeu? Então vocês precisam continuar essa batalha aí, de divulgar, de ter momentos de fazer live, ter momentos de comunicação, para que as pessoas vá, leve o conhecimento para quem precisa e para aqueles que faltam ou têm preguiça de buscar, né? Então vamos se unir cada vez mais, porque eu acredito muito que propósitos, eles firmam parcerias, não é isso? E nós estamos aqui por uma missão específica. Eu sempre falo, eu não tenho só uma profissão, eu tenho uma missão na Terra. E eu acredito que Deus coloca cada um no seu devido propósito, né? Então vocês têm essa missão. Então continue divulgando, falando sobre a musicoterapia. Se preciso for, crie um hall aí de palestra para trazer conscientização. Use o instrumento de redes sociais para fazer lives explicando, por mais que as pessoas até que entre na mente das pessoas o que realmente é e que elas realmente valorizem a nossa especialidade, né? Vocês como musicoterapeuta, eu como psicopedagogo, que eu sei que é uma parceria que sempre vai dar certo. As pessoas sempre costumam dizer, mas o que é que tem a ver essa especialidade com essa? Tem tudo. É porque as pessoas não param para pensar como é grandioso parcerias de especialidades diferentes, né? E eu acredito que no nosso dia a dia, na nossa comunidade, precisa projetos que sejam assim, fincados entre terapeutas, entre escola, entre família, para que esse valor venha a ser significativo, né? Porque no final das contas, a gente não fala só sobre valor financeiro, nós falamos sobre valores humanos, para que as pessoas venham se conscientizar, respeitar, conhecer, e uma vez conhecendo, se torna livre da ignorância, da falta de cultura, de falta de conhecimento, né? Então eu quero agradecer a participação de vocês aqui no podcast, dizer que foi uma honra receber vocês, conhecer vocês também de perto, né? Acompanho vocês de redes sociais e estou começando a ter esse envolvimento mais de próximo, né? Então, assim, para vocês que estão aí nos assistindo, acompanhem eles na rede social. Faltou você falar a sua rede social, não foi? Agora. Pronto, pode falar. MT_Lieberton Alves. Lieberton. Tem nenhum nome mais fácil para a gente falar com você? Os pacientes me chamam de Tio Beto. Tio Beto é mais fácil. Porque eu sempre direcionava para ele, mas eu não falava o nome dele. Você percebeu, não foi? Não era porque eu não queria, era porque eu não conseguia falar o nome corretamente. Então vai ser Beto. E meu contato é 829-8180-9038. Pronto. Pessoal, vamos seguir o Ailton, o Tio Beto também nas redes sociais. Inclusive, eu sempre marco eles o @ aí nos cartazes, tanto do podcast como no meu profissional. Então, vão lá seguir, vão lá curtir, comentar e conhecer mais sobre a musicoterapia. Quero agradecer a você que está nos assistindo. Então, vamos ficar aí ligadinhos, porque o próximo episódio também promete muito conteúdo, conhecimento e desenvolvimento para vocês. Até mais. Tchau.